Fala paramétricos, tudo bom? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês um assunto que ele é bem interessante, muitíssimo interessante, ele já é estudado há muito tempo e a gente vai tentar aplicar ele no Grasshopper. Eu estou falando sobre Voronoi, tá? O Voronoi ele é um padrão geométrico que ele já foi estudado, já era descoberto por Descartes e, enfim, outros filósofos matemáticos. E ele é um padrão geométrico que ele se repete muito na natureza e ultimamente, com o avançar do tempo, das tecnologias, a gente consegue já aplicar ele em construções. E esse é o assunto de hoje. A gente vai a gente vai replicar esse padrão Voronoi em alguma geometria, tá? Então assim, ó, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, nos siga no Instagram, oficina.paramétrica, tá? Que lá a gente está botando muito conteúdo e vamos começar com a aula. Produção, vinheta. Então, gente, olha só, o padrão Voronoi, tá? Ele é um padrão, vocês já viram ele com certeza em algum lugar, tá? Como eu falei, ele é um padrão geométrico que a gente encontra ele muito na nossa natureza, tá? Então, assim, ó, o padrão funciona dessa maneira. Aqui já a gente consegue ver algum tipo de estrutura ou algum tipo de fachada. E quando eu falei da natureza, eu vou dar um exemplo. Girafas, por exemplo, elas possuem esse padrão geométrico na pintura delas. Pintura de girafa, como é que se fala? Enfim, tá? Vocês entenderam. Girafas também possuem ele, tá? Aqui, ó, esse é um exemplo, uma referência que a gente trouxe, tá? Ele é o Museu de Marselha, ele também tem esse padrão Voronoi na fachada, também numa parte da cobertura, tá? Ele não é exatamente o que a gente viu aqui no começo, tá? Mas ele tem a construção baseada no Voronoi. Claro, depois deve ter tido algum tipo de fillet nas formas e tudo mais, algum tipo de panelização, enfim, tá? Mas ele é sim um padrão Voronoi, a gente consegue ver aqui nessa fachada. E a outra referência é o Water Cube, lá das Olimpíadas de Pequim. A fachada inteira dele possui... Opa, onde é que dá o zoom aqui? Aqui, beleza. A fachada dele inteira é esse padrão Voronoi. Esse sim, bem mais claro do que a gente tinha visto na outra referência do Museu de Marselha, tá? Esse aqui sim, a gente consegue ver que existe esse padrão Voronoi. E a aula de hoje é sobre isso, como é que a gente consegue no Grasshopper recriar esse padrão Voronoi, tá? Vocês podem usar, como eu mostrei, na cobertura, na fachada, fazer algum tipo de paginação de piso, não sei, aí é com vocês, tá? Eu vou ensinar como é que a gente usa a ferramenta para criar esse padrão dentro do Grasshopper, tá? Então tá, já estou com os programas aqui abertos, tá? O Rhino e o Grasshopper, e vamos criar esse padrão Voronoi, tá? Uma coisa, ele é muito simples na verdade, eu já vou dar a moto aqui para vocês, de primeira, tá? Se vocês virem aqui no Canvas e digitarem Voronoi, ele já tem algumas aqui, ó, Voronoi 3D, Voronoi Groups, Voronoi 3D, tá? Ele já tem um componente que faz isso, tá? Os caras são espertos, eles não foram, né? Eles pensaram, enfim. A gente vai usar esse aqui, ó, esse Voronoi, o primeiro aqui, ó, tá? Que tem esses três triângulos aqui, um azul, vermelho e verde, a gente vai usar ele, tá? Então olha só, o que ele pede? Ele pede pontos, tá? Porque é o seguinte, vou abrir aqui a imagem, rapidinho, vou voltar aqui para o começo. Aqui, ó. Cada uma dessas células que a gente tem aqui, ó, elas têm um ponto central, correto? Aqui deve ter um ponto central, um ponto central, um ponto central. Então, assim, ó, a gente já tem que dar um input para esse componente, alguns pontos, tá? Eles podem seguir algum tipo de linearidade, pode ter uma divisão, uma malha, alguma coisa do tipo, tá? Mas para ele ficar bem parecido com o que a gente está vendo aqui nessas duas imagens, ó, essa e nessa, a gente tem que usar uns pontos meio que aleatórios, assim. Eles têm que ser jogados ali nesse retângulo que a gente tem aqui, e com isso o Voronoi vai conseguir criar esse padrão bem parecido com o que a gente conseguiu ver nas referências, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o mesmo que eu tinha mostrado aqui, ó, esse preto, tá? Então, olha só, precisamos então de alguma base para ele conseguir botar esses pontos. Olha só, vou criar um retângulo só com linhas. Vou vir aqui, ó, retângulo, vou clicar daqui para cá. Beleza, isso aqui, ó, são só linhas, tá? Isso aqui não é uma superfície nem nada, só uma linha. Aqui, fechada, forma um retângulo, obviamente. Vamos lá, vou referenciar ela com curve, curva, beleza? Agora eu vou esconder ela aqui no Rhino, hide objects, feito. Estamos com a nossa curva aqui então no Grasshopper, opa, abri aqui sem querer, feito. Ó, então com a nossa curva, vamos ter que criar esses pontos aleatórios, tá? Tem um componente chamado Populate 2D,
tá? O que ele faz, ó? Vocês já entenderam mais ou menos o que ele faz, né? Ele cria pontos dentro de um contorno, seja um retângulo, um quadrado, seja o que for, tá? Olha só, o que ele pede? Ele pede uma região, tá? Não precisa ser um retângulo necessariamente, um triângulo ou coisa do tipo. Ele pede uma região. Que região que a gente está usando? É o nosso retângulo. Ó, ele já separou esses pontos aqui. O que ele pede depois? Ó? Quantidade de pontos para adicionar. Eu vou pegar então e fazer um slider, tá? Puxar ele aqui em cima. Vou entrar no slider. Vamos lá. Nenhum dígito. Eu quero que o mínimo seja 1 ponto e o máximo seja 150. Vou dar um OK. Agora eu tenho um slider de 1 até 150 e eu vou botar ele no quantidade de pontos, no N. E agora olha só, se eu ficar botando, ele vai adicionando pontos e pontos e pontos, até 150, de 1 até 150, tá? Vou deixar ele aqui com 52, fechou. O que ele pede depois? Qual que é o outro input? S, tá? O seed. O que é o seed, tá? É a semente. Random seed for insertion. Random seed for insertion. O que é o seed? É basicamente o seguinte, ó. Ele está botando esses pontos aleatoriamente, tá? Se a gente botar aqui, eu vou copiar o slider e botar aqui, ó, 1. E agora eu vou mudando. 1, eu vou botar 10. Ó, os pontos mudaram de lugar. Basicamente, é uma outra forma ou um outro parâmetro de como é que ele vai botar esses pontos aleatórios nessa região, tá? Se vocês irem mudando, ó, ele vai mudando. Vai como se fosse um shuffle, vai embaralhando tudo, tá? E o seed é como se fosse a semente. Cada uma desses pontos que estão sendo embutidos aleatoriamente possui uma semente, ó. O 1 é o jeito que a gente tinha botado antes. Se a gente botar o 10, é uma outra maneira de como é que ele põe esses pontos, tá? Isso tem muito a ver de como é que o conceito aleatório é usado na computação, na ciência da computação e tudo mais, tá? Só vamos imaginar que é o seguinte, o seed, a semente, é como se fosse um outro tipo de organização, tá? No momento é isso. Vou botar em 10 mesmo, tá tranquilo? E o P, ele serve se já tiver alguns pontos pré-existentes. A gente não vai usar ele, a gente só vai usar, então, a região, o número de pontos que vão ser inseridos e a nossa semente. Beleza? Então tá. E agora o que ele me dá aqui, ó? Ele me dá pontos, o output. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. São pontos. E com esses pontos, a gente vai conectar no nosso Voronoi. Vamos ver, ó. Pontos no ponto. E olha só, ele já criou o padrão aqui dentro. Só que ele está indo para fora, ele está dando um stretch aqui, ele está indo para fora. Isso porque aqui, ó, no input B é o boundary, tá? É qual que é o limite que esse Voronoi vai existir, tá? E a gente pode usar, você já deve estar imaginando, a nossa mesma curva que a gente referenciou, o nosso retângulo. Vamos botar ele então no boundary. Agora olha só, ele ajustou e agora ele está dentro dessa minha região, desse meu retângulo. Do mesmo jeito que eu tinha botado aqui para fazer os pontos, eu também estou delimitando onde é que esse Voronoi vai acontecer. Tá? Beleza, o que ele pede depois? Ó, é um raio. Tá? Vou mostrar para vocês que não faz grande diferença a gente mudar esse raio. Tá? Porque aqui, ó, ele vai ter um raio que a gente tem que pré-definir e ele não vai fechar direito esse nosso Voronoi. Vamos deixar sem, não precisa. Tá? Não precisa. Tranquilo. Temos o nosso Voronoi? Temos. Agora, como eu tinha falado, eu quero usar esse Voronoi do mesmo jeito que a gente usou ele aqui, ó. Eu quero criar essa bordinha aqui, ó. Imagina que essa bordinha aqui é como se fosse uma placa e ela fosse perfurada. Onde é preto aqui ela está perfurada e esse branco aqui é como se fosse uma placa que eu cortei numa CNC ou cortei a laser, seja o que for, tá? Eu quero fazer exatamente isso. Como faremos isso? Bem simples, na verdade. Bem simples. Aqui, ó, o output do Voronoi são aqui, ó, são curvas, polyline curve, tá? Cada uma dessas polylines é uma dessas células que a gente está vendo aqui, ó. Cada uma delas, ó, o output são, ó, cells, tá? São as células aqui do nosso Voronoi. O que a gente tem que fazer? Muito simples, muito simples. Eu vou pegar então área para calcular qual que é o ponto central deles. Eu poderia usar os pontos que eu estou usando aqui? Poderia, tá? Mas olha só a grande diferença entre os pontos que eu usei antes e a minha área, tá? O área, ele vai me dar o centroide, e o centroide é o ponto central dessa minha geometria.
Aqui os pontos, ó, eles acabam não sendo, então já daria errado de uma maneira, tá? Vamos lá, tenho a minha área, vou usar agora o Scale. Eu só vou dar uma escalada nessas minhas linhas. Eu quero que elas venham para dentro, para depois eu criar uma superfície entre essas duas linhas, tá? Ó, o que ele pede? Geometria. Qual geometria eu quero fazer essa operação de escala? São as minhas células, eu vou ligar aqui no meu G. Qual que é o ponto que eu quero escalar essas minhas geometrias? Bom, se eu quero escalar cada uma delas no seu próprio ponto central, então eu vou usar o meu área aqui, ó, o meu centroide. Ó, ele já me deu então aqui essa minha borda. Agora o fator, ó. O fator ele sempre é um número de 0 até 1.0, porque a gente está trabalhando com porcentagem, tá? Então é o seguinte, eu vou vir aqui, ó, vou pegar um slider, o mesmo aqui, ó, o padrão que a gente puxa e já vem, ó, ele já dá aqui, ó, de 0 até 1.0. Eu vou botar aqui em 0.6, vamos dar uma olhadinha. Ó, 0.6 ele é 60% do valor. Se eu ir aumentando, ó, ele vai chegando mais próximo à geometria original, tá? E quanto mais perto do 1, ele vai ficar menor, certo? Por exemplo, 0.1 é 10% do valor original. 0.9 é 90% do valor original, tá? Então, beleza, já tenho aqui, então, as minhas linhas que estão dentro, que eu dei o Scale, que é a parte de dentro, né? E as de fora, que vão ser meu limite. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que dar um Ruled Surface. Eu pego duas linhas e ele cria uma superfície entre elas. Eu poderia usar o Loft? Poderia, mas vamos ver o que acontece. Vou pegar, então, minhas células lá do meu Voronoi com as que eu escalei agora. Olha só, já foi, ó. Consegui criar essa minha geometria. Vou dar um hide aqui, ó, e criei elas, ó. Vamos tentar com o Loft agora. Vamos ver o que vai acontecer. Loft, aqui uma, aqui duas. Ó, ele já não deu certo, tá? Por quê? Porque o Loft ele funciona de uma maneira um pouco diferente, tá? Tem a ver com as listas e como é que ele lê as listas. Eu teria que vir aqui, se eu não me engano, vamos tentar, eu tenho que dar um Graft. Isso mesmo, olha só. Agora tem as mesmas curvas, só que isso aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Para agora eu recomendo então a gente não usar o Loft e tirar esse Graft aqui. A gente tem o mesmo resultado, tá? E agora olha só, se a gente vir aqui no começo nos pontos, ó, e a gente mudar alguns parâmetros aqui, ó, por exemplo, eu estou com 52 pontos, eu quero que tenha 20. Ó, o diagrama já mudou, certo? Quero 90, vamos ver. Ó, ficou agora com várias células. Eu quero mudar o seed, tá? De como é que eles estão sendo criados dentro dessa minha região. Eu estou com aqui um 10, eu vou botar no 1. Ó, ele já mudou. É como se ele desse uma embaralhada, tá? Imagine isso nesse primeiro momento. 1, vou botar 5, tá? 90 ficou com muito, eu quero que seja 60. E eu quero mudar aqui o tamanho dessas minhas placas. Ó. Desligar os pontos. E eu consigo ajustar isso aqui, ó. Posso também usar num retângulo maior? Posso. Vou trazer ele aqui, ó, no Rhino de novo. Vim aqui, ó, Show Objects. Vou selecionar ele. E eu vou dar um stretch aqui, ó. Eu vou clicar nesse meu quadradinho aqui, ó. Vou dar um stretch para cá. Ó, já aumentou. Agora eu vou dar um stretch para lá. Ó. Ele se atualiza. Agora ficou muito grande. Eu vou botar mais pontos, então. Vou botar 90. Bala. Onde é que ele vai até quanto? 150. Tá, fechou. Vou dar o seed aqui. E eu posso vir e dar uma diminuída. Belezinha, então. Gostei, quero usar. E aqui, ó, Bake. Vou agrupar isso tudo e dar um OK. Agora olha só. Vou vir aqui, trazer aqui pro lado para vocês. Tá. Tá no arte aqui pra gente dar uma olhadinha melhor. Olha só. Temos aqui então nosso padrão Voronoi. Então tá, essa aqui foi a aula de hoje então sobre o nosso padrão Voronoi, tá? Se tu ficou mais interessado, eu recomendo muito que tu pesquise no Google, porque tem
muita informação sobre os padrões Voronoi, tem artigo explicando sobre onde é que a gente encontra na natureza, onde é que a gente tem na arquitetura, como é que matematicamente ele é feito, enfim, se tu se interessar, tu pode dar uma olhadinha e depois tu vem aqui pro Grasshopper e utiliza nos teus projetos, fazer uma cobertura, como eu mostrei, uma fachada, fazer, por exemplo, que nem a fachada ali de Pequim, pode usar do jeito que tu quiser, certo? O Grasshopper ele já tem aqui o componente que cria o Voronoi, tá? Então é isso, lembrando, se inscreva no canal, tá? Ativa as notificações, comenta aqui embaixo, deixa tua sugestão, tá? Tua dúvida, alguma coisa, o que tu quer aprender na próxima aula, como eu não entendi direito como é que funciona, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Pode comentar aqui embaixo, a gente vai tentar responder todo mundo, tá? Então é isso, obrigado e até mais.